resolvi fazer meu dever de casa e pesquisar o que a Organização Mundial da Saúde diz que é saúde, tá? Então hoje nós vamos ter um painel, daqui a pouco nós vamos ter uma convidada super especial sentada do meu lado, por isso aqui. E eu resolvi pesquisar, e eu vou ler para vocês aqui. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidade. Então não quer dizer que se você for no médico e fazer uma bateria de exames e ele falar você está saudável, não quer dizer que você esteja saudável. Que pode ter coisas ali que entram na categoria de saúde mental ou saúde social. Você está vivendo num ambiente socialmente deplorável ou socialmente ruim e você não está saudável. Como cristãos, nós precisamos adicionar um item a esse ponto de saúde. Além de saúde social, físico, mental, como cristãos, nós também precisamos adicionar a nossa esfera espiritual. E não podemos considerar alguém plenamente saudável se essa pessoa não tem esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, essa consciência do Evangelho nele. Então nós precisamos entender que a saúde, ela vai além do que é físico, emocional e mental e social, ela entra também no âmbito da saúde espiritual. Só para a gente ter noção de como que isso é importante para o Evangelho, para a Bíblia, no Antigo Testamento, ali antes de Mateus, toda aquela história que é narrada de Gênesis até Malaquias, existe um termo que a Bíblia usa para falar de saúde, que era shalom. Shalom, no Antigo Testamento, foi usado mais de 250 vezes. Isso nos dá a ideia de que era um tema extremamente importante para Deus. E o que é shalom na visão de Deus? Shalom era o desejo de Deus para o ser humano. O propósito inicial de Deus para o homem era que o homem vivesse o shalom de Deus. Aí você fala assim, mas eu não entendi nada, porque eu não sei o que é shalom, eu só sei que é legal essa palavra aí. Mas é uma palavra hebraica. E ela não tem uma tradução 100% correlata no português, porque ela tem ela é carregada de vários sentidos. Na Bíblia, normalmente, quando você vê no Antigo Testamento a palavra paz, traduzida como paz, é esse shalom. Mas shalom é mais do que paz. Shalom de Deus imagina Adão no jardim. Adão vivia o shalom de Deus. Adão vivia a plenitude de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental, de saúde social e de saúde espiritual. Então é esse pacote completo de saúde, de bem-estar, que é o shalom de Deus para nós. Então existem vários textos sobre esse shalom. Então para nós cristãos, pensar em saúde é pensar, eu coloquei uma definição como o bem-estar completo de uma pessoa que esteja em relacionamento correto com Deus, consigo mesmo, com seus familiares e companheiros e com o seu ambiente, o ambiente onde ele está vivendo. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um texto lá em João capítulo 10, versículo 10, que é um texto muito conhecido de todos nós, quando Jesus diz assim, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para dar a vocês vida, e vida como? Vida em abundância. Ou seja, vida plena, vida que satisfaz, vida em shalom. Esse é o objetivo de Deus. Enquanto o inimigo vem para roubar, matar e destruir, Deus fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena, vida abundante, vida que experimentem o shalom de Deus, que experimentem essa vida que é inteira. Deus o tempo inteiro está pensando no homem inteiro, no homem integral. Deus não está nos segmentando. Por exemplo, o que é uma segmentação? Vamos separar o homem espiritual do homem físico. Muita gente acha que é isso, Deus veio para salvar minha alma, e Ele não está nem aí com minha vida física, com minha vida emocional, com minha vida financeira. Não, Deus está aí com todas as coisas, porque Ele está interessado no nosso shalom. Aí você pergunta, pastor, é possível ter um shalom pleno enquanto nós vivemos? Não, não é possível. Não é possível viver a plenitude desse shalom de Deus enquanto a gente ainda vive.
Porque se pensarmos saúde, por exemplo, no aspecto físico, enquanto nós estivermos aqui, doenças virão sobre nós. Não é? Enquanto estivermos aqui, notícias ruins ou catástrofes ou tragédias virão sobre nós. Então, quando Deus fala, quando Jesus fala, olha, eu vim para que tenham essa vida plena, eu acho que mais do que nunca nós precisamos pensar nessas duas áreas que casam muito com o que vamos dizer hoje. Já que o shalom de Deus não é necessariamente um shalom físico somente. Deus cura, tá? Deus faz milagres, Deus opera. Mas talvez acima disso ou além disso, nós precisamos entender que Deus está preocupado com duas coisas muito importantes, que é a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. E por que eu digo isso? Porque quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, que eu aprendi a viver alegre e satisfeito em toda e qualquer situação, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem duas coisas nele que estão funcionando bem e que o resto não estava tão bem. Ele não estava socialmente saudável, porque ele estava preso, então ele não tinha convívio social. Ele não estava fisicamente saudável, porque em algumas prisões de Paulo ele passou por muitos perrengues na saúde. Algumas prisões eram, às vezes a gente acha que prisão de Paulo era igual a prisão que a gente tem hoje, né? Vai lá, tem uma cela, construção, vaso sanitário, comidinha. Normalmente eram buracos no chão, com grades em cima. E a pessoa ficava ali naquele buraco, às vezes ao relento, às vezes no tempo, tomando chuva, tomando sol debaixo daquela grade para ele não fugir. Algumas prisões eram assim. Então Paulo não experimentava necessariamente boa saúde, porque ele fala que ele tinha um espinho na carne, e talvez era um problema de saúde. Quando Paulo escreve uma das cartas, ele fala, e a gente entende que talvez Paulo tinha até um problema de visão sério, porque ele fala que as pessoas não levaram isso em consideração e receberam ele mesmo com esse problema. Então Paulo não tinha necessariamente um shalom físico, ele não tinha um shalom espiritual, um shalom emocional, desculpa, ele não tinha um shalom físico, não tinha um shalom social, mas duas coisas estavam bem alinhadas, que era a capacidade dele de dizer, eu estou alegre e satisfeito em toda e qualquer situação. Para isso ele precisava ter um emocional saudável e um espiritual forte. Então, diante disso, eu tenho pensado, e a ideia dessa série, a ideia de conversar sobre saúde mental, é porque eu tenho percebido que no ambiente cristão, como nós tentamos separar corpo de alma de espírito, né? Existem linhas teológicas que falam de tricotomia, essa palavra difícil significa que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Enquanto outras linhas vão dizer dicotomia, parte espiritual e parte física, ou colocando junto espírito e alma. Não é esse o ponto. O ponto é que às vezes, enquanto cristãos, nós tentamos separar aquilo que é espiritual daquilo que é humano, daquilo que é físico, e esquecendo-nos que o shalom de Deus, ele precisa afetar tanto o que é físico, corpo, quanto o que é espiritual. Então, por isso que nós resolvemos gastar um tempo tentando quebrar alguns paradigmas e preconceitos sobre saúde mental. Para a gente não achar que saúde mental se resolve simplesmente com oração. Qualquer coisa resolve com oração. Qualquer coisa, tá? Qualquer problema que você tem, resolve com oração. Desde câncer em estado grave até depressão. Tudo resolve com oração. Mas da mesma maneira que nós não ignoramos um diagnóstico de câncer e procuramos profissionais para nos cuidar, mesmo crendo que Deus pode nos curar, nós também temos profissionais na área da saúde mental, que também nós não deveríamos ignorar, mesmo sabendo que Deus pode nos curar. Tá? Então isso é preciso ficar claro. E é por isso, por existir esse preconceito, por existir uma dificuldade de conversar sobre saúde mental no ambiente da igreja, é que eu gostaria de convidar uma profissional da área, Vitória Vilauba Scheid. Olha isso! Gente, palmas para a Vitória. Conseguiu ligar, Vic? Conseguiu ligar o mic? Segura aí. Palmas para a Vic. É um desafio para a Vic estar aqui, tá? Né, Vic? Ela fala que ela não nasceu tanto para isso quanto eu. Pode continuar segurando, até ficar azulzinho. Nós estamos equipados de Homem de Ferro. Isso, ligou. Nós estamos equipados de Homem de Ferro aqui para ir para a transmissão. E eu chamei a Vitória para nos ensinar um pouco, para nos introduzir um pouco nesse assunto, que é a saúde mental e a espiritualidade. Então nós dois vamos bater um papo aqui, junto com vocês.
No fim, nós vamos abrir, eu acredito que vai dar tempo, nós vamos abrir para você que tem alguma pergunta a ser feita. Nesse ambiente da saúde mental, olha, nós estamos num ambiente muito confortável, tá? Muito amigável, pode ficar à vontade de fazer qualquer pergunta mesmo. Né? Se a gente não souber, a gente vai falar, a gente não sabe. Né? E é isso. Né? Porque um dos nossos valores aqui na igreja é quem antes do quê. Nós temos entendido que em muitos ambientes cristãos, para que a máquina da igreja funcione, às vezes a gente sobrecarrega as pessoas, além da conta. E usamos as pessoas como ferramenta para fazer a coisa funcionar. E esquecemos que existe uma pessoa por trás. Existe dor por trás, existe sofrimento por trás. Então nós temos um valor, que é quem antes do quê. Nós queremos cada vez mais valorizar a pessoa, mais do que essa pessoa pode nos dar em troca, sabe? Enquanto utilitário, sabe? Utilitarismo. Então eu queria que a Vitória se apresentasse para nós. E depois que ela se apresentar, a gente vai continuar esse papo sobre saúde mental e o Evangelho. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, eu sou psicóloga, sou Vitória. Eu sou psicóloga há 4 anos. É muito difícil para mim estar nessa posição aqui. Eu sempre gostei de estar nos bastidores. Então, quando o pastor falou que é um desafio falar para todo mundo, para mim é um desafio muito grande, me causa muita ansiedade. E é o que a gente vai falar um pouco aqui. Então, não é porque eu estou numa posição, né, de psicóloga que eu não sofro algumas coisas também. Então, eu também sofro. E eu vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Então, acho que é isso. É isso aí. Eu sempre gosto de usar algumas pontes que a cultura joga pra gente. Sabe aquela expressão de que tem coisas que a sociedade... Sabe aquela expressão de levantou a bola na marca do pênalti para você fazer o gol? Né? A bola tá quicando na marca do pênalti, vai, é só fazer o gol. A cultura, fora da igreja, nos dá essas oportunidades de conversar sobre temas que tá todo mundo falando. Eu não sei se você sabe, mas está no cinema agora um filme que bateu todos os recordes de bilheteria de animação da história. É o filme que mais faturou na história de animações no cinema, chamado Divertidamente. Quantos aqui já viram esse filme? Só para eu me localizar. Não, tem algumas pessoas que não viram. Então deixa eu contextualizar você. Já viram. Me ajuda aí, só para eu saber o nível de contextualização que eu preciso. Divertidamente está no cinema agora, é o Divertidamente 2. Qual é a história do Divertidamente? Vale muito a pena assistir, eu recomendo. Mas é a história de uma menina. O primeiro é a história da Riley, né? É a história de uma criança. E o filme se passa dentro do cérebro dessa criança. Então, no começo, enquanto ela era criança, ela tinha poucas emoções presentes na vida dela. Ela tinha o nojinho, né, que estava ali. Ela tinha raiva, porque ela chorava, ela ficava brava. Ela tinha a alegria, que estava ali o tempo todo tentando fazer ela ficar feliz. E ela tinha tristeza. Tinha outra? Sim. No primeiro. Medo, né? Eram 5 sentimentos que essa menina tinha. E esse filme já deve ter 10 anos ou mais que o primeiro saiu no cinema, eu acho que tem bastante tempo, né? Eu lembro de ter visto Divertidamente há muitos anos atrás. E agora sai o segundo. E o segundo filme, a Riley já tem 13 anos de idade. Ela está passando pela puberdade. Quem tem filho adolescente aí, né, já deve imaginar, ou já passou por essa fase de ter filhos adolescentes. É um excelente filme para te mostrar o que está acontecendo na mente do seu quase pequeno, que não é mais pequeno ali. E a Riley, com 13 anos, ela está passando pela puberdade e agora uma chuva de novos sentimentos entram na vida da Riley. E o filme, ele tenta mostrar pra gente que esses sentimentos da Riley, ela precisa aprender a lidar. Né? Por um tempo, a alegria tenta eliminar todos os sentimentos ruins. E se você ver a arte da nossa série, do nosso episódio, tem um sentimento novo que aparece na adolescência. E eu acho que ele está aparecendo cada vez mais precoce, né, nas nossas crianças. Não sou psicólogo, mas é só uma sensação, que é a ansiedade. Então, se você viu Divertidamente, ao olhar para essa arte, você identificou que ali tinha ansiedade, era sobre isso que a gente ia falar hoje. Senão você ficou assim, o que é esse bichinho, né, de cabelo ali? Né? Então, essa história do Divertidamente no cinema nos traz várias oportunidades de conversar sobre esse tema que é tão necessário, que é a saúde mental. Porque essa adolescente, ela está enfrentando várias dificuldades e desafios na sua saúde mental. Ela enfrenta ansiedade, ela enfrenta tristeza, frustrações, medo, raiva. Tudo que ela vive é o que nós vivemos. E a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a lidar um pouco melhor, um pouco pior com isso, nesse cenário. Mas
esse filme nos traz uma situação que é muito necessária para a gente conversar, que é a saúde mental. E nesse aspecto, eu queria introduzir a Vitória numa conversa, que aí é uma percepção, tá? É uma percepção. De novo, não sou profissional da saúde, mas é uma percepção que a gente está vivendo uma geração com muitos transtornos mentais. Não parece que a gente está vivendo uma geração com muitos transtornos mentais? Essa é a sensação que eu tenho. Então eu queria que a Vitória introduzisse isso, dizendo que eu falei sobre saúde geral, né? Eu queria que a Vitória introduzisse nos dizendo basicamente o que é saúde mental, que talvez a gente não sabe discernir, e quais leituras, Vitória, você faz em relação à nossa geração quanto a esse tema. E se você consegue identificar de alguma maneira as causas, eu sei que isso aqui daria um TCC, né? Daria uma tese de doutorado se ela conseguisse identificar todas as causas de adoecimento na nossa geração, mas eu queria que você introduzisse nos falando sobre isso. Eu percebo que tem um crescimento, é uma sensação, né? Então, nos diga o que é saúde mental, nos diga se você consegue identificar as causas disso e a leitura que você faz em relação à nossa geração. Bom, eu vou ler aqui também, acho que da mesma forma que você leu a definição pela OMS do que é saúde. Então, a OMS ela vai definir saúde mental, ela é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades para se recuperar do estresse da rotina, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Então, quando a gente vai falar sobre saúde mental ou até sobre nós como pessoas, a gente tem que lembrar que nós somos seres biopsicossociais. O que é ser... Repete, vai. Repete então, que isso é difícil, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então, biológicos, psicológicos e sociais. Então, a gente tem que pensar, né, quando a gente vai englobar a saúde mental, porque faz parte de nós como seres humanos. Então, hoje a gente vai falar sobre esses três aspectos, né? Então, se os três eles estão bem, se eles estão, né, coerentes um com o outro ali, a gente vai estar num estado pleno de saúde. Agora, se um deles estiver desnivelado, então a gente vai acabar tendo alguns sintomas no nosso corpo, né, tanto biológico quanto psicológico, e vai acabar nos prejudicando socialmente. E aí que entra a esfera da igreja, né? Então, se a gente está ali no momento de sofrimento mental ou físico, a gente acaba perdendo a nossa relação, né, como igreja. E a nossa geração é uma geração muito ansiosa. Então, é uma geração que ela tem, sim, tido cada vez mais diagnósticos de transtornos mentais. Então, a gente pensa assim como saúde, a ansiedade. É normal ter ansiedade, não é uma coisa assim, como eu posso dizer, inaceitável eu ter ansiedade. Gente, ansiedade todo mundo tem. Então, a gente sempre, em todos os estados, quando a gente vai ver o filme da Riley, lá do Divertidamente, a gente tem que pensar que os nossos medos, as nossas ansiedades, tristezas, são coisas normais, são sentimentos que todo mundo tem. A gente vai olhar aquilo ali como algo que nos prejudica a partir do momento que aquele sentimento ele está tendo um prejuízo muito grande na minha vida. Se eu estou tendo medo, né? Ali eu acho legal do filme é que ele mostra como que cada sentimento ele vai pilotar a cabeça de uma pessoa. Então, a partir do momento que aquele sentimento ele tem um domínio muito grande e me causa um prejuízo, aí eu entendo que aquilo ali está sendo ruim para mim. Então, a ansiedade no filme, ela tem um controle muito grande sobre a Riley, e aquilo ali vai dar um prejuízo nela. Então, a nossa geração, hoje eu vejo que é uma geração muito ansiosa, né, muito questão de depressão também muito forte, e isso inclui, acho que é uma questão aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é sobre a nossa sociedade, o que a nossa sociedade espera de nós como seres humanos. Né? Então, é uma produtividade, um desempenho muito grande, uma comparação entre pessoas. Então, eu acredito que sobre isso a gente tem visto aí muitos reflexos e sintomas em cada um de nós. Ótimo. Então, basicamente, Vitória, você está dizendo que saúde mental é um estado de bem-estar do indivíduo, de saúde do indivíduo, né? Então, o indivíduo que está, de alguma forma, biológica, psicológica e socialmente bem. Isso não quer dizer
que ele não possa ter momentos de ansiedade. O que não pode acontecer, ou o adoecimento ele se dá à medida que a ansiedade toma o controle, o painel de controle da vida da pessoa, ao invés de um equilíbrio entre esses sentimentos, né? Isso, eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que... Qualquer transtorno mental, quando a gente vai falar, né, a gente tem ter tido muito conhecimento, isso é muito bom, a gente ter cada vez mais conhecimento sobre os transtornos mentais, né, entender como que eles agem na nossa mente, mas a partir do momento que eu tenho um prejuízo sobre aquele transtorno mental, que aí eu tenho que ter um sinal ali de alerta. Então, eu me isolar, né, o caso da depressão, eu me isolar da minha família, a ansiedade, né, eu tomar decisões precipitadas ou até mesmo eu me esquivar de situações porque eu tenho medo de alguma coisa. Então, a partir daquele momento, a gente está tendo um prejuízo na nossa saúde. Ok. Gente, vai tomando notas de perguntas aí que nós vamos deixar vocês levantarem a mãozinha depois, tá? Não vai ser só monólogo, não. Pode tomar nota, pode fazer pergunta difícil que a gente vai jogar para cima da vitória aqui. Quando eu penso nesse tema, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. E a pergunta também vai para a Vitória. Existe no meio evangélico, e talvez no meio mais tradicional, mais conservador, ou até mesmo na questão geracional, um preconceito quanto à psicologia, não é? Então eu conheço pessoas que falam, vai no psicólogo, não tô doido, né? Vai no psiquiatra, não tô doido, não vou tomar remédio, não vou chegar lá, vou pagar para ficar falando da minha vida com alguém, não sei o quê, né? Existe um preconceito quanto a isso, mas no meio cristão esse preconceito ele é agravado, talvez por essa consciência de que Deus cura, eu preciso descansar, né? A gente lê alguns textos, né? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, e tudo isso é verdade. A gente vai perceber que tudo isso é verdade. E muitas vezes a gente ignora o papel de uma ciência para nos ajudar a descansar, né? Então eu queria, Vitória, que você nos desse aí um panorama geral do papel do cristão na psicologia, né? Porque muita gente vai falar que é até ateísta, né? Ignora todos os fundamentos do evangelho. Como que é o papel do cristão na psicologia? Como que a psicologia pode ajudar o cristão? E se der, também falar da diferença entre ir no psicólogo e buscar um aconselhamento pastoral. Como que essas coisas podem caminhar junto? Se você quiser segmentar, beleza. Mas você entendeu, né? Vocês entenderam a pergunta? Papel do cristão na psicologia, como que essas coisas conversam com o evangelho e a diferença do gabinete pastoral e aconselhamento pastoral para uma consulta psicológica. Tá. Então, assim, em relação ao preconceito entre, né, o psicólogo ou o profissional de saúde mental, eu acho que eu percebo muito pela falta de compreensão dos transtornos mentais. Então, que é o que a gente acaba tendo, né? Essas frases, né? Eu não tô doido, eu não sou maluco, por que eu vou buscar um médico, né? Então, eu entendo que é uma falta de compreensão sobre o que é cada transtorno mental, né? O que é a depressão, o que é a ansiedade, o que são os transtornos de personalidade, o TDAH, o autismo, né? Então, O que é transtorno de personalidade? Rapidinho. Oi? Transtorno de personalidade, só pra gente situar então, aqui. São vários transtornos de personalidade, eles são divididos em grupos. Então, tem os transtornos de personalidade que causam ansiedade, tem transtornos de personalidades que já é daquele indivíduo. Eu não vou conseguir explicar exatamente cada um deles, porque são muito grandes, mas, por exemplo, eu tenho um transtorno de personalidade evitativo. Então, esse transtorno de personalidade, ele está dentro do grupo de ansiedade, que eu tenho medo de me expor. Então, toda vez que eu preciso me expor ou estar nessa posição, eu tenho ansiedade. Eu fico ansiosa por medo de alguma situação ocasional que não é real, mas o meu cérebro acredita que é real. Então, é uma questão assim, eu acho que as pessoas vão me julgar ou que elas vão fazer piadas. E isso é uma questão assim que muitas pessoas acabam vivenciando. Então, não é algo que eu posso dizer incurável. Então, isso em terapia a gente trabalha muito bem. Isso é algo aprendido. Então, quando a gente vai avaliar uma questão de um paciente, né, que chega no consultório,
a gente analisa ele desde pequenininho, desde a infância até o momento atual. Então, muitas vezes aquela pessoa passou por uma situação de exposição ou bullying na escola, na época, que fez ela aprender que é melhor ela não se expor. E daí isso vai fazendo parte da personalidade dela. Mas não quer dizer que ela não possa desenvolver em relação a isso, né? Então, eu acho que é mais a falta de compreensão, acho, de entender o que é os transtornos mentais e como que eles se formam, né? Então, a gente acha que, né, tem um pensamento muito tradicional, assim, antigo mesmo, que é de dizer que uma pessoa que escuta vozes é uma pessoa que está com demônios, né? Ela é uma pessoa endemoniada, é falta de Deus, ela está com pecado escondido. Então, isso tem muitos reflexos e o quanto isso prejudica nós, cristãos, que estamos dentro da igreja, a procurar um profissional para ajudar, né? Qual que era a outra pergunta? A outra pergunta é na questão do gabinete pastoral. Se você não sabe, tem uma coisa muito importante aqui. Se você faz parte da igreja, existe um grupo da igreja. Nesse grupo você pode clicar na descrição do grupo, tem um link da minha agenda. Então, se você quiser agendar uma conversa pastoral, você pode clicar lá e marcar na minha agenda que automaticamente eu estou agendado uma reunião com você. Tá? Então, se você não é da igreja, se quiser, pode fazer parte do grupo, o grupo é aberto para você poder fazer parte e a gente pode conversar. Então, a gente tem espaço para gabinete pastoral nessa igreja, é só querer, clica lá, já cai na minha agenda direto, a gente já está agendado para uma conversa. Então, tem o gabinete pastoral, que eu acredito que existe uma importância enorme nesse gabinete, e existe a psicologia, o consultório de um psicólogo. Qual a diferença desses papéis e como que eles podem somar, talvez, numa pessoa que está em sofrimento ou que está lidando com alguma situação? Então, eu acho que a gente precisa diferenciar mesmo o aconselhamento cristão da psicoterapia. O aconselhamento cristão ele vem como um aconselhamento com base na Bíblia sobre uma situação, um momento situacional da vida daquele indivíduo. E a terapia, a gente socialmente acaba conhecendo como, eu vou lá buscar um conselho de um psicólogo. E o psicólogo ele não vai te aconselhar, ele vai fazer com que você aprenda sobre você mesmo. Você se promova um autoconhecimento, conhecer as suas habilidades, conhecer, né, reconhecer os seus traumas, entender quem é você. E eu acho que os dois eles se unem numa forma multidisciplinar. Né? Eu já tive inúmeros pacientes que vieram com situações da igreja num processo de sofrimento mental. Então, às vezes, era uma situação dentro da igreja que aconteceu com ele e outros indivíduos e eles estavam sofrendo. E isso, geralmente, é facilmente resolvido com aconselhamento. Né? Então, e o indivíduo acaba sofrendo, eles levam para terapia, a gente reconhece isso, faz, né, esse processo de consciência para que ele, ok, então eu vou lá conversar, eu vou me resolver. E aí, às vezes, eles não têm ele tem um medo, né, de chegar até um pastor e falar alguma coisa. Então, eu acho que eles entram numa equipe multidisciplinar mesmo. Vamos todo mundo se ajudar. Então, gente, se você precisar de conversar, não se furte a conversar com um psicólogo e não se furte a conversar com o seu pastor, tá? Aqui você tem esse ambiente, você não vai ser julgado, você não vai ser diminuído por aquilo que você trouxer, tá? Você não vai ser, não, eu tô passando por uma situação, não, então agora você vai ficar no banco por tanto tempo. Lembra, é quem antes do que. Nós estamos aqui para dar esse apoio, para de fato olhar para o Evangelho e ver como que ele responde às demandas, mas sabendo, eu enquanto pastor, sou muito consciente das minhas limitações quanto à psicologia. E o psicólogo precisa ser muito consciente quanto às limitações quanto à teologia bíblica. Então, vou dar um exemplo. Se chega alguém se queixando de falta de perdão e está em sofrimento por isso. No gabinete pastoral, eu vou abrir a Bíblia, eu vou mostrar os motivos da falta de perdão, como que o Evangelho responde a isso, como que por eu ter sido perdoado de uma forma tão graciosa, tão sobrenatural, por Deus que me aceitou e que perdoou meus pecados, e agora eu sei que eu sou nascido de novo, Ele não me mede pelos meus pecados, eu consigo e eu preciso transbordar perdão na vida do outro. Não porque o outro merece, mas porque eu recebi uma graça tão grande, um perdão tão grande, que eu falo assim, não, eu preciso perdoar aquele outro, mesmo que ele não merece, porque Deus me perdoou sem eu merecer.
E o Espírito de Deus em mim me capacita a perdoar. Então você percebe que eu estou aplicando o Evangelho, que eu estou olhando para as verdades do Evangelho, e eu estou orientando de forma muito diretiva o que a pessoa vai precisar fazer. Não é isso que ele vai encontrar no consultório de um psicólogo. Né? O psicólogo não vai falar com ele, olha como que Deus te perdoou, né? Olha para o Evangelho, você não merecia ser salvo, você merecia o inferno, agora você está aqui, né? Vai lá e... Não, ele não vai fazer isso. Ele vai tentar buscar talvez as causas, as motivações, como que isso mexeu com você, como que isso tem te adoecido, as raízes de onde isso começa e os prejuízos que isso te traz, enfim. São abordagens completamente diferentes, eu acho que elas casam muito bem. Enquanto a gente conversava, a Vicky falou uma coisa muito interessante. A minha saúde mental impacta a minha vida de fé. A minha saúde mental impacta a minha vida de fé. Quantos aqui estão, às vezes, muito desanimados, em sofrimento emocional? E aí você não consegue, talvez, ter um relacionamento com Deus, porque você está em sofrimento, e você começa a se culpar por isso. Você não gosta, talvez, de estar num relacionamento comunitário, você quer se isolar e ir para a igreja, às vezes é um sofrimento, porque a pessoa vai te ver chorando, você não quer dar explicações. Alguém da igreja, que a Bíblia fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. A gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você não quer saber do problema do outro, porque você já tem problema demais, você não está conseguindo lidar com isso na sua cabeça. E aí você se esquiva de ajudar o próximo, porque você não consegue nem ajudar você mesmo. Então, a nossa saúde mental, ela colabora para a nossa saúde espiritual. Nós precisamos lembrar disso, nós somos seres integrais. E Jesus, sabendo disso, ele também nos dá a possibilidade de desenvolvimento na ciência para que a gente possa avançar. Até aqui, ok, gente? Tá fazendo sentido? Estão conseguindo compreender tudo que a gente está falando? Beleza, Vicky, você está indo muito bem. Então próximo passo aqui, tem duas frases que eu vou apresentar para a Vicky, que eu queria saber a opinião dela, né? Uma das frases eu coloquei é: a maioria das batalhas da vida é vencida ou perdida na sua mente. A maioria das batalhas da vida é vencida ou perdida na sua mente. Eu queria que você me dissesse se você concorda e se sim ou não. Por quê? Eu concordo. A gente tem que entender que a forma com que a gente pensa, né, a forma que os nossos pensamentos, eles influenciam nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, quando a gente vai falar para entender, assim, em relação sobre as nossas batalhas, se eu penso que eu estou passando por uma dificuldade e eu vou olhar para aquilo ali de uma forma negativa, eu vou pensar negativamente sobre mim ou sobre uma outra pessoa, aquilo ali vai impactar os meus sentimentos. Então, se eu tenho um problema, né, dentro do meu trabalho com algum indivíduo e eu tenho que pensar que eu vou ter que sair de casa, vou ter que ver aquela pessoa ali, muitas vezes eu já perdi essa batalha antes de sair de casa, porque eu já estou sofrendo, eu já estou passando por uma situação muito antes daquele momento real ali. E também pensar que os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, eles muitas vezes eles nos criam ambientes. Então, eles criam um ambiente, às vezes, de catástrofes, de medo, e a gente quer se proteger. A gente não quer estar num ambiente hostil. Então, muitas vezes, a gente acaba realmente se privando de resolver situações para nos proteger. Okay. Eu estava lembrando de uma coisa aqui. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa vai saber quem é. E ela falou assim: William, eu prefiro conversar com você do que conversar com um psicólogo, porque para você eu só pago uma pizza. Essa pessoa sabe quem é. Mas era muito legal, que a gente conversava e tinha muita amizade, né? Mas às vezes as pessoas têm às vezes esse sentimento, né? Eu só pago uma pizza pro pastor, né? Quando pago, mas as pessoas sempre pagam, tá? E pizzas boas, e muito boas, né? Então, se você for pro gabinete pastoral, pague pizza pro seu pastor, e boas, pizzas muito boas, tá? Que é mais barato que a consulta do psicólogo, né? Não é verdade, uma pizza, né? Só para descontrair. Outra pergunta, ela é uma frase. A frase é: a vida que temos é um reflexo dos pensamentos que alimentamos. A vida que temos é um reflexo dos pensamentos que alimentamos. Diante dessa frase, Vi, como que você avalia a importância de uma boa saúde mental para o nosso desenvolvimento integral, né? Desse shalom, dessa pessoa como um todo? Eu acho que quando a gente vai falar sobre o que a gente alimenta, né, a gente tem que pensar que a gente
quer coisas boas para nós. Então, se a gente se alimenta de coisas ruins, logo o nosso cérebro vai ter momentos ruins e colocar situações ruins para nós, né? Então, à medida que a gente vai nos desenvolvendo, a gente vai se relacionando, tendo relacionamentos saudáveis, a gente vai se alimentando de coisas saudáveis. Então, quando a gente está numa situação onde, né, acaba tendo algumas amizades tóxicas, alguns ambientes tóxicos, a gente vai se prejudicando, a gente vai se deprimindo, a gente vai tendo crise de ansiedade. Então, né, em momentos como o trabalho, né, dentro da família, são essas situações que acabam com que a gente realmente acaba se privando, né, nos sabotando, porque a gente acaba se alimentando de situações que a gente não nos favorecem, né, não são funcionais para nós. E aí agora o pastor, né? Pensando nessa mesma frase, na visão pastoral. Pra vocês perceberem que as coisas elas têm vieses e óticas diferentes que contribuem, né? A Vitória está falando de um lado. Quando eu olho para a Bíblia, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, olha, por fim, irmãos, quero dizer uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Né? Ponham nisso o seu pensamento. O que ele está falando? Ele está falando de substituição de pensamentos. Ele está falando de aprender a lidar com esses desafios que a psicologia vai tratar por um caminho e o evangelho vai tratar por um caminho e que esses caminhos não são conflitantes. Então o que Paulo está falando é que eu preciso ter a capacidade, e lógico, o cristão direcionado pelo Espírito, de substituição de pensamentos. Então, aqui vai só um conselho bem prático para você nesse aspecto. Primeira coisa, nós estamos falando que a mente sabota, foi o que a Vicky disse. Identifique essas mentiras que você está acreditando. Quais mentiras constantemente pairam na sua cabeça? Quais mentiras você acredita? Que a sua mente está sabotando e você está acreditando. Segundo conselho, então identifique as mentiras, substitui essas mentiras pela verdade de Deus. Olha o que o Evangelho fala sobre você. Eu vou pegar o que a Vicky falou, qual que é o que você falou que você tem lá atrás, lá? É uma palavra difícil. Transtorno de personalidade evitativa. Transtorno de personalidade evitativa. E a Vicky falou que é tratável. Num gabinete pastoral, o aconselhamento ele iria por, Vicky, lembra das verdades que Deus fala sobre você. Lembra que você não precisa, você nunca vai ser avaliada ou medida pelo que as pessoas acham sobre você, mas pelo que Deus acha sobre você. A sua identidade não está no seu sucesso diante das pessoas. A sua identidade está em quem você é diante de Jesus. E Ele te ama do jeito que você é. Ele te aceita do jeito que você é. Ainda que as pessoas riem sobre você em qualquer situação, Deus vai continuar te amando do jeito que você é. Estou aconselhando a Vicky aqui. Né? Vocês percebem que o que eu precisarei levar ela é substituir as mentiras que ela pensa a respeito dela pelas verdades do Evangelho? Então, identificar as mentiras, substituir essas mentiras e depois treinar a nossa mente para acreditar nessas verdades do Evangelho. Porque a nossa mente vai tentar nos sabotar. E nós vamos precisar lembrar-nos sempre quem Jesus diz que somos, do que Ele nos chama, como Ele nos avalia. E aí a gente consegue equilibrar essas coisas e viver uma vida que nos livre, ou pelo menos próxima de um shalom de Deus. Ok, pessoal? Não estão acabando não, tá? Só para você acordar aí. Vamos mudar um pouquinho esse tema, entrar num tema que a Vicky meio que introduziu lá atrás. Tem um autor que eu gosto muito, ele é um sociólogo coreano, sul-coreano, mas viveu quase toda a sua vida na Alemanha, e toda a sua vida acadêmica ele construiu na Alemanha, e tudo que ele escreve em alemão. Né? O nome dele é Byung-Chul Han. Né? Alguns aqui já devem ter ouvido falar, eu já citei esse autor algumas vezes aqui. A obra mais famosa desse autor é uma obra de 80 páginas. Fala assim, não pode ser considerada uma obra. É só você ler as 80 páginas para perceber que é uma obra, né? Chamada A Sociedade do Cansaço. E esse autor, ele diz o seguinte, Vitória, que a nossa sociedade ela está adoecida, pois ela está escravizando-se a si mesma numa busca desenfreada por desempenho e produtividade. Ela está escravizando-se a si mesma numa busca desenfreada por desempenho e produtividade. Quem nunca viveu isso aqui, né? Pressão por números, pressão por resultado, pressão... E não é só pressão do chefe sobre nós, não é só pressão do superior, é sobre nós. Eu preciso produzir mais, eu não posso trabalhar só 8 horas, eu preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar 10, eu preciso trabalhar 15, eu preciso trabalhar 20. Né? Tem até uma pessoa
conhecido no mercado brasileiro aí, o Thiago Nigro, ele diz uma frase assim: não existe pobreza que sobreviva a 14 horas de trabalho, né? Mas não existe família, não existe casamento, não existe filho, não existe quase nada que sobreviva a isso, né? Então eu queria saber, Vic, como que você enxerga essa afirmação de que a nossa sociedade está adoecida porque ela está se escravizando a si mesma, escravizando-se a si mesma, e quais conselhos você dá para aqueles que talvez entre nós se veem lutando com essa guerra do desempenho e da produtividade na sua mente? Eu preciso ser melhor, eu preciso me desempenhar, eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir, porque os coaches estão aí falando que a gente pode ser o que a gente quiser, o tempo todo, né? Acho que quando a gente vai falar sobre questão de produtividade, acho que é um dos principais causas e sintomas que vêm, às vezes, para a clínica, para o atendimento, que é, e hoje, muito conhecido também como síndrome de burnout ou burnout, né, que a gente conhece socialmente, que é essa questão de que o meu trabalho me suga, né, o quanto a gente tem um sofrimento mental sobre isso. Então, sim, a gente está numa corrida desenfreada para eu mostrar produtividade a todos que estão à minha volta e desempenho. Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente está falando sobre falta de reconhecer em nós as nossas limitações. Porque a gente sofre quando a gente precisa desempenhar algo, a gente precisa corresponder às expectativas de outras pessoas, a gente só precisa, a gente nunca tem uma posição onde eu tô tipo, tô bem. Não, eu me reconheço que aqui eu não consigo. Então, acho que quando a gente vai falar sobre essa sociedade, então a gente está falando de uma sociedade onde a gente tem um padrão elevado de expectativas. Então, dentro do meu trabalho, dentro da minha família, dentro dos meus amigos, então, eu preciso ser bom o tempo todo. Eu tenho uma busca por uma perfeição, né? Eu preciso ser bom. Então, quando a gente vai olhar isso para nós, a gente precisa entender que a gente precisa se conhecer, a ponto de entender os nossos limites, as nossas limitações. A gente acaba, muitas vezes, ultrapassando os nossos limites, e aí vai ter crise de ansiedade, vai ter momentos onde eu vou ter uma exaustão muito grande, porque eu já ultrapassei um limite que eu não conheço. Então, a partir do momento que eu me conheço, aí vem essa questão da terapia, da gente se conhecer, reconhecer os nossos limites, eu consigo estabelecer ele como um padrão de segurança para mim e também para que as pessoas entendam que eu só vou até ali. Então, não adianta eu pedir da Vitória muita coisa se ela só vai até ali. E não quer dizer que se a gente entra numa zona de conforto. Não, eu posso desenvolver mais, mas eu não me desrespeito. Então, porque hoje as pessoas estão se desrespeitando, buscando aprovação, buscando realmente desempenho e essa produtividade. Então, a gente tem cada vez mais pessoas mais ansiosas, pessoas que não desfrutam de bons momentos com a família porque estão trabalhando. Então, realmente, nesse momento, temos crianças, daí a Carmen vai trabalhar muito com isso, com crianças que os pais não são presentes, mas eles querem muito dar uma boa vida para os filhos, mas eles não interagem com os filhos porque eles estão trabalhando. Então, tem reflexos muito grandes nessa corrida desenfreada por produtividade e desempenho. E olha como é que o Evangelho também responde a isso, gente. Enquanto a Vicky falava, ela citou a busca por perfeição. É a busca que a gente tem o tempo todo. Estética, perfeição estética. Quantas pessoas a gente vê morrendo nas clínicas aí porque está fazendo peeling de fenol, né? E às vezes não se dá conta de que está colocando a vida em risco. De dezenas de cirurgias plásticas porque buscam a perfeição estética, buscam a perfeição comportamental. Existe a tal do lifestyle, né, que você precisa construir para mostrar. E aí lifestyle é um estilo de vida que você constrói para mostrar na rede social que você é a pessoa. E como é que o Evangelho responde a isso? O Evangelho, primeiro, é a mensagem de que eu não sou perfeito. Entendeu? O Evangelho de cara começa me falando que o primeiro reconhecimento que eu faço antes de me converter é que eu sou imperfeito, que eu sou incapaz de responder às minhas demandas, que eu sou incapaz de ir para o céu, que eu sou incapaz de me salvar, mas que eu não sou julgado pela minha perfeição, sou julgado pela perfeição de Jesus. E aí eu descanso não na minha perfeição,
Não em fazer e ser extremamente produtivo, e ser uma pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo elogia, que todo mundo aplaude, mas eu descanso na perfeição do Cristo que me salva. E aí de novo, você percebe como que o Evangelho, ele nos ajuda a perceber que nessa corrida desenfreada por dinheiro, por status, por perfeição, por aceitação, ele vai me falar o seguinte: não, você não tem que correr atrás de nada disso. Você pode, nos seus limites, avançar, você pode crescer, né? A Bíblia mostra homens que estavam em todas as esferas da sociedade. A gente mostra José, por exemplo, que era governador de todo o Egito. O Kel pregou aqui um tempo atrás sobre Davi, sobre Daniel, que ficou por 5 dinastias no primeiro escalão do governo. A gente vê Abraão, que era um homem riquíssimo e dono de muitas terras e muitos bois. A gente vê Jó, que é um dos homens mais ricos da história. Enfim, tem homens em todos os escalões da sociedade. Mas nós precisamos entender que nós não somos medidos por isso. Nós não somos medidos pela nossa produtividade, pelo carro que a gente anda, pela roupa que a gente veste, pela casa que a gente mora, sabe? Pela qualidade que as pessoas veem em nós, pela profissão que a gente conseguiu, pelo diploma que a gente carrega. A gente é medido pelo que Cristo fez. Isso precisa nos acalmar, né? Então, eu gosto muito de olhar para isso e saber que eu preciso descansar no que Ele fez. E só um recorte disso: no Antigo Testamento, Deus deu uma lei para o povo, que era a lei do sábado. A cada 7 anos, esse pessoal tinha que parar 1 ano de produzir. Gente, você tem noção o que é para uma pessoa que vive da plantação ficar 1 ano sem plantar? O que é isso? Sem o milagre é pena de morte. Não é? Mas Deus fazia isso para que eles pudessem lembrar que o sustento não estava na força do trabalho, não estava na produtividade, não estava no desempenho, não estava na qualidade deles, não estava na capacidade de produzir, nas ferramentas que eles tinham, mas estava no Deus que proveria para eles em todos os momentos. Passaram milhares de anos e nós vivemos o mesmo dilema. Parar e descansar é falar para Deus: eu confio que o meu sustento não está nas obras das minhas mãos, mas está no Senhor. Ficar parado, sem fazer nada produtivo, é falar para Deus e para as pessoas que estão ao meu redor: eu confio que o meu sustento vem do Senhor e não vem das obras das minhas mãos. Né? É isso. Sociedade do cansaço aqui não, neném. Né? Nós vamos assistir um vídeo agora, deve ter 1 minuto, 2 minutos no máximo. Esse vídeo é antigo. Eu assisti esse vídeo há anos atrás. E quando a gente estava conversando, me veio esse vídeo na cabeça. Enquanto a Vitória falava comigo, eu fui lá, pesquisei o vídeo e mandei para ela, no privado ali. É um vídeo que fala um pouco sobre uso excessivo de redes sociais e saúde mental. E a gente vai entrar nesse tema. Esse vídeo vai ser apenas uma introdução desse tema. Então você vai ver aqui, é bem rapidinho. Assim que puder, pode soltar aí, Rafa.
Gente. Esse é o mundo que a gente está vivendo, não é? E a pergunta que vai para a psicóloga, que ela tem que responder essa, é se existe alguma ligação, Vicky, esse uso excessivo de celulares e redes sociais com esse adoecimento percebido na sociedade. Né? Porque o que a gente viu nesse vídeo é uma vida falsa, né? Só uma história aí aqui. A Rafaela e a Camila, que está ali, sabem bem dessa história. A gente estava no clube esses dias, e estava tendo uma festa junina no clube, e a gente lá, sentado, lanchando, as crianças brincando, e aí eu olho para o lado, tem uma pessoa que ela tá assim na mesa, assim. Aí depois eu olho, ela pega o celular e faz assim, ó. Aí tava passando a música, ela pega o celular e começa a dançar, sorrindo para a câmera, desliga, fecha a cara, fica com a cara mais séria de novo e começa a fazer um post. Né? Quem tá vendo do outro lado, tá assim, nossa, fulana tá curtindo demais essa festa junina, né? Mal sabe que ela não está nem aí para o que está acontecendo. Ela estava ali, encurvada no seu celular, tentando demonstrar para quem estava do outro lado que ela estava vivendo uma tarde maravilhosa. Quando, na verdade, ela estava solitária. Estava sozinha numa mesa de cara fechada. Né? E aí quem está do outro lado, olhando, talvez se enxerga, percebendo assim, poxa, eu estou aqui em casa, de pijama, e fulana está na festa. Como é que eu sou um miserável, né? Tenho ânimo nem para ir numa festa. E aí começa, talvez, esse processo de adoecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco, se você acredita nessa conexão entre esse uso excessivo de redes sociais, esse selfie muito projetado, né, das redes sociais, todas essas questões, se tem uma influência direta nesse adoecimento da nossa sociedade. Eu acredito que tem, mas aí eu vou explicar um pouco em partes o porquê que tem o lado bom e o lado ruim, né? Então a gente entende sim que o uso excessivo das tecnologias, das redes sociais, vai trazer um prejuízo para nós. Mas eu acredito que esses mecanismos, né, tecnologia, as redes sociais, elas não são necessariamente a causa do problema. Na verdade, é como eu utilizo esses mecanismos. Então, eu tenho que entender que a rede social ela vai estar lá, as tecnologias elas vão estar lá, e eu preciso ter um autocontrole, eu preciso ter um domínio sobre aquela situação. E a falta de domínio, a falta de autocontrole, a falta de reconhecimento e conhecimento sobre como eu lido com isso que vai realmente me dizer se eu vou adoecer ou não. Em relação a redes sociais, né, e em relação ao vídeo também, a gente vê hoje as redes sociais como uma vida perfeita, né? Eu preciso propagar uma perfeição, onde tudo é legal, tudo é muito bonito, né? Então a gente vê nas redes sociais as pessoas viajando, as pessoas esquiando, as pessoas se alimentando bem, e a gente não entende o que é real naquilo ali. Então existe... Os filtros de embelezamento, né? O embelezamento também. E acho que a gente precisa entender que nós temos a nossa vida real, que não está nas redes sociais, né? A gente vai colocar uma parte bonita dela nas redes sociais, né? Então a gente não vai colocar... eu vejo muito agora influencers, né, que estão grávidas e elas postam a maternidade ali toda linda, bela, formosa. E não, vai ter momentos em que a criança vai chorar a noite toda e ela não vai postar a noite toda. Se chorar a noite toda, tem que contratar a minha esposa, que é consultora do sono, tá? Então tem isso de que a gente olha muito para o outro e a gente fala assim, eu preciso ser como aquela pessoa. Eu preciso ter aquela vida, eu preciso ser tão saudável quanto aquela pessoa é saudável. E aí a gente entra nessa esfera de comparar o quanto a minha vida ela é ruim, ela não é tão legal quanto a vida de outras pessoas. Então, claro, a gente vai viver uma vida muito superficial nas redes sociais. Temos pessoas superficiais que estão muitas vezes realmente postam um lado muito bom da vida delas, que elas só criam aquela situação. Aí, né? Então, essa é a situação que você falou. Ela está lá naquela festa junina, mas ela não está, na verdade.
Mas para quem segue ela, para as pessoas que veem ela, nossa, ela está super curtindo. Eu quero ser como essa pessoa, né? Eu tenho um paciente que ele é muito das gírias, assim, eu acho ele muito legal, e ele fala assim, quem vê close não vê corre, né? Quem vê close não vê corre. A gente entende que muitas vezes a gente tem que parar de se comparar a pessoas das redes sociais e até comparar até pessoas que estão próximas a gente, porque a nossa vida não é parecida com aquela pessoa, a nossa personalidade não é parecida com aquela pessoa. Então, a gente está tendo momentos de muitas comparações em relação a redes sociais, né? Eu preciso ser igual, e se eu não sou, eu preciso melhorar. Ótimo, muito bom. Gente, tinha muita coisa para falar aqui, muita. Só tem um ponto que eu não quero pular, já são 8h20. A gente está caminhando para o nosso encerramento, 8h30 a gente vai encerrar. Mas tem um ponto que ele é muito crítico e que, nessa questão de tabu em igreja, talvez seja um dos pontos mais cruciais, por isso eu não queria pular, que é tabus quando nós lidamos com temas, por exemplo, como ideação suicida ou pensamento suicida. Se a gente não sabe, existem muitas pessoas ao nosso redor que tem pensamento suicida, a Vitória vai explicar pra gente a diferença de pensamento suicida e de ideação suicida, e pessoas que têm ideação suicida, e pessoas que se suicidam. E tudo começa nesse adoecimento da saúde mental. Né? Tudo começa, talvez, nesse não tratamento, nesse não abertura para uma conversa com o psicólogo, com o pastor, com amigos, com a igreja, numa rede, se cercar de pessoas. Então, Vicky, desculpa, né, intimidade, né? Mas quais conselhos práticos você pode dar para isso, né? Eu sei que o nosso tempo já está curto, mas existem pessoas, ou aqui, que estão aqui, ou pessoas que a gente conhece, que possam estar vivendo ou com pensamentos suicidas ou com ideação suicida. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como que isso funciona e como que a gente lida com essa situação. Então, quando a gente vai falar sobre pensamento suicida, a gente está falando no desejo de morrer, a gente está falando no desejo de acabar com a própria vida dentro de uma esfera de pensamento, né? Eu penso em morrer. Então, é natural a gente ter momentos de sofrimento nosso, onde a gente fala assim, nossa, eu queria hoje pegar a rua e nunca mais voltar. Isso é um pensamento onde eu estou querendo fugir dos meus problemas, eu estou querendo resolver eles de uma forma que eu só saio andando, eu queria sumir hoje, eu queria dormir e não acordar só semana que vem. Isso é um pensamento natural do ser humano de resolução de problema. E o pensamento suicida, ele vem já como uma esfera de eu vou pensar em me matar porque é a única forma com que eu vou resolver os meus problemas, né? E a ideação suicida, ela entra na esfera de eu vou idealizar, eu já vou imaginar como eu vou fazer isso. E aí a concretização, que daí é o ato suicida, que daí a pessoa ela já pensou, ela já idealizou, ela concretiza isso. A gente precisa entender que aquela pessoa ela está no momento da vida dela de extremo sofrimento, psicologicamente e quimicamente, né? Eu até citei para o pastor um exemplo de que quando a gente tampa nosso nariz e a nossa boca para a gente não respirar, o nosso corpo ele reage, ele tira a nossa mão da nossa boca e do nosso nariz para que a gente respire novamente. Então, a gente está quimicamente bem. E quando uma pessoa que chega a esse ponto, ela não está quimicamente bem, porque ela já está se vendo de uma forma onde ela não vai viver mais. Então, é uma questão psicológica e química. Então, abordem sobre isso, não é um momento que a gente precisa, será que eu vou evitar de falar com ela, porque senão ela vai fazer isso. Se aproximem, compartilhem, deixa essa pessoa ser ouvida, ela está sofrendo, então, acolhimento. E a gente precisa separar as etapas, né? Então, pessoas que estão pensando, a gente acolhe, né? A gente faz aí toda uma questão de escuta com essas pessoas. Aí tem esses estágios, né? De ideação, a gente já vai buscar profissionais para ajudar. Então, desde a esfera do pensamento, já busquem, já indiquem profissionais para trabalhar com essas pessoas. Não é algo natural,
nós somos feitos para viver uma vida plena. Então a gente precisa entender que isso, a gente quer que essa pessoa esteja bem. Então não vamos evitar, não vamos isolar ela, vamos acolher essa pessoa, né? E os conselhos que eu dou, gente, é estarmos reunidos com pessoas, se aproxime de pessoas que você gosta de compartilhar a vida, pratique esportes, beba muita água, né? Se alimente bem. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de nutrição. Então, é através da nossa nutrição que a gente vai ter as nossas vitaminas, que são essenciais para o nossa questão biológica e psicológica, né? Então, a gente precisa se alimentar bem. Hoje a gente não se alimenta bem. E, em relação a isso, procurem profissionais. Terapia não é só quando eu estou ruim. Terapia é quando eu quero me conhecer, eu quero realmente saber os meus limites, saber o que eu posso, curar os meus traumas, para que eu tenha uma vida saudável, né? E olhar para você como uma pessoa assim, nossa, eu estou indo lá buscar terapia porque eu sou fraco. Não, a gente não é fraco quando a gente busca ajuda. A gente é forte o suficiente para pedir ajuda. Para falar, não, eu preciso, cheguei num limite onde eu não aguento sozinho. A gente não precisa, a gente, né, temos aí coaches falando, não, você consegue, você é forte, mas tem horas que não tá, gente. Tem hora que a gente buscar ajuda não é demonstração de fraqueza, é demonstração de sabedoria. Buscar ajuda não é demonstração de fraqueza, é demonstração de sabedoria. Isso aí. Estamos chegando ao fim e eu quero voltar e finalizar com Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo está na prisão escrevendo a carta para a igreja que está em Filipos. Então estamos falando de um homem que estava em sofrimento, né? Que estava vivendo dias difíceis. E ele finaliza a carta de Filipenses capítulo 4, que para mim, biblicamente falando, é o remédio para a nossa saúde mental. Porque ele fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Mas a minha vida está ruim. De novo, nós não estamos segmentando uma vida espiritual de uma vida emocional. Nós já falamos que nós recomendamos, essa igreja recomenda que você busque ajuda de psicólogos, que talvez você busque ajuda de medicamentos, mas nesse shalom de Deus, a nossa vida espiritual, ela colabora com a nossa vida emocional e física, e a nossa vida emocional e física colabora com a nossa vida espiritual, porque a gente não consegue separar uma coisa da outra. Nós somos nós, né? Eu sou eu, por inteiro. Então, o apóstolo Paulo fala, alegrem-se sempre no Senhor. Tá, e o dia que está tudo mal, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. E ele continua, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que façam. Lembrem que o Senhor virá em breve. Se você tem acompanhado essa série, você tem percebido que a nossa maior esperança ela está na ressurreição de Jesus. Porque Cristo ressuscitou, eu consigo ter esperança de que um dia tudo vai acabar bem. Um dia tudo se resolve. Que Ele está comigo, que Ele está me ouvindo. Né? Que eu tenho alguém onde eu posso orar, onde eu posso depositar as minhas esperanças mais profundas nesse Cristo ressuscitado. E Paulo continua então. Então lembrem que o Senhor virá em breve. Isso é um incentivo à esperança. Não vivam preocupados com coisa alguma. E aqui, gente, não confundam essa ansiedade que é natural com a descrença em Deus. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu me lembro que meu pastor, ele falava o seguinte, muitas vezes a nossa mente, nossas emoções tentam dizer para nós que nós não cremos. Né? É uma luta ali. Não, você não crê porque você está ansioso. Mas ao me perceber ansioso, eu demonstro que eu creio quando eu vou buscar em oração. Eu falo, Senhor, olha, minhas emoções estão até dizendo ao contrário aqui, mas eu quero dizer que independente dos meus sentimentos, eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. E eu não quero duvidar que o Senhor é capaz, ainda que os meus sentimentos digam que eu não creio. Vocês conseguem perceber que isso é fé? A fé, ela não se dá somente quando todas as coisas estão convergindo para que aquilo aconteça. A fé, ela é o contrário. Ela é a certeza das coisas que eu não vejo.
É dizer para Deus que eu creio e falar para mim mesmo que eu acredito, ainda que eu não conseguindo ver. Por quê? Minhas emoções estão falando que eu não creio. E aí eu preciso pregar para mim mesmo e falar, olha, eu não vou viver ansioso. Eu quero isso aqui, Deus. Esse é o alvo que eu tenho. Em vez disso, olha só, não vivo ansioso e o remédio vem. Como que eu vou fazer então? Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez, lembrar de quem Ele é. Então vocês experimentarão uma paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o coração e sua mente em Cristo Jesus. Não está anulando os meus sentimentos, mas está falando que minha mente, está vendo como que Deus está pensando em nós de forma integral? Que minha mente será guardada em Jesus. E ainda que eu lute com os meus sentimentos enquanto eu estou nessa terra, ainda que eu lute com meus desafios físicos, ainda que eu lute com uma doença que me acometa, eu continuo crendo na ressurreição de Jesus, esperando que minha fé nele me levará até ele num dia em que tudo cessará e a gente vai viver eternamente com ele. Essa é a grande esperança do Evangelho. Quando eu olho para conversas assim, gente, de verdade, a gente poderia ficar horas e horas e horas trazendo respostas evangélicas para esses desafios, né? Sem ignorar tudo que a ciência diz, mas nos apresentando esse Jesus, que também está aí para lidar com os problemas mais ordinários da nossa vida. Não só na nossa vida espiritual, mas nós como inteiro, porque Jesus deseja o nosso shalom, né? Essa vida que é plena em todos os sentidos. Antes da gente finalizar, eu prometi, tá, Vicky? Vou colocar você agora na encruzilhada. Já são 8h30, mas nós vamos abrir para perguntinhas. Então, pelo menos umas 2 pessoas aí que tiverem perguntinhas, podem fazer, nós temos uma psicologia. Já perceberam, né? O gabarito da pessoa aqui, né? Podem levantar a mão aí e perguntar. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema, saúde mental e tudo que a gente está conversando aqui? Não, 1, 2, 3. Tem alguém? Pode levantar a mão, gente, sem vergonha. Não tem? Olha aí, Rick, como nós somos bons. Olha. Então, você estava achando que não conseguia explicar? Pode falar, gente, sem vergonha. Ali, tem alguém. Pode falar. A Sara vai perguntar. Talvez você que está em casa não vai ouvir a pergunta dela, mas eu vou, assim que ela terminar de perguntar, eu reproduzo aqui. Pode falar, Sara. Vicky, você acha que é interessante quando a gente vai procurar psicólogo, procura um psicólogo que seja cristão ou não tem nada a ver? A pergunta é se na busca, e aí acho que nós vamos ter opiniões divergentes aqui, mas eu acho que é válido. Se na busca da procura de um profissional, preferenciar um profissional que seja cristão ou não. Tá, então a gente vai olhar assim para uma perspectiva de que quando a gente está indo buscar um profissional da saúde, a gente está indo buscar dentro da esfera da nossa saúde mental, de um apoio científico. Então a gente ter esse viés, se a pessoa é cristã ou não, vai muito do interesse que eu tenho sobre aquela procura. Então, eu tenho exemplos práticos que eu tenho uma paciente que a primeira pergunta que ela me fez é: você é cristã? E aí eu olhei para ela e falei assim: qual é a importância de eu ser cristã para o seu tratamento? Dela, não, porque eu venho trazer questões que talvez, se você for cristã, você vai compreender o meu contexto. E aí, se você não for, talvez você não compreenda. Então, para aquela pessoa ali, era importante que fosse cristã, porque ela traz questões, né, relacionadas à vida dela cristã. Mas tem pessoas que, quando a gente vai olhar assim, eu estou passando por um problema que é relacionado a isso, a um problema dentro da minha igreja. Às vezes, a gente não vai conseguir se abrir totalmente para uma pessoa se ela for cristã, porque a gente vai ter o medo do julgamento cristão sobre nós. Então, eu vejo uma perspectiva que às vezes é bom, muito bom, e às vezes nem tanto. Eu tenho um aconselhamento pastoral para fazer enquanto a isso, que não é contrário à resposta da Vitória, mas é um aconselhamento, ele vai no seguinte sentido. A vida do cristão ela é enxergada pela ótica do Evangelho. Todas as lentes que eu enxergo o mundo, ela passa pela cosmovisão do Evangelho. Se eu tenho muita clareza da cosmovisão do Evangelho nas decisões que eu vou tomar, principalmente quando se diz situações morais, ou situações que a Bíblia lida de uma forma e a sociedade lida de outra, por exemplo, casamento, divórcio, essas coisas que o psicólogo vai interagir, se eu consigo, enquanto cristão, fazer o filtro
daquilo que eu estou recebendo na psicologia, na consulta, se eu consigo filtrar, não, isso aqui choca com a minha cosmovisão, isso aqui não choca com a minha cosmovisão, eu não vejo problema você procurar um psicólogo que não seja cristão. Mas você precisa ter muita maturidade e clareza na hora de enxergar a vida e aquela conversa à luz do evangelho, porque pode ser que algum indicativo, um direcionamento, mesmo que não seja conciliar, né, ele pode te direcionar a alguma coisa que é contrário ao evangelho. E aí você precisa ter. E não quer dizer também que o cristão vai te direcionar com cosmovisão evangélica, não, tá? Porque existe muito cristão que não tem noção do que é o evangelho, né? Então, é por isso que você vai precisar, talvez mais do que o psicólogo cristão, em alguns casos, acompanhamento psicológico junto com o gabinete pastoral, para que você consiga ter o tempo inteiro o equilíbrio dessas coisas, para que a visão cristã prevaleça sobre uma visão secular, caso isso aconteça, esse choque. Acho que complementando, assim, em relação à busca de um profissional da saúde mental, fuja de profissionais que, né, vão falar para você, faça isso ou faça aquilo. Porque dentro da terapia, a gente não vai ter essa postura de, Sara, você precisa fazer isso aqui, você precisa falar isso, isso e isso. Não, você vai ter a consciência de como aquilo ali você vai precisar agir. Então, sendo um profissional cristão ou não, infelizmente, temos profissionais ruins que eles vão ali colocar as convicções deles na sua vida. Eles vão falar assim, talvez isso aqui está errado, você está errada. E isso aí causa ainda mais pressão sobre nós e, às vezes, pode ser, sim, um profissional cristão ou não. Então, fuja desse, galera. Isso aí. Mais alguém? Ninguém? Então vai. Então aproveita. Gente, aproveita isso aqui. Isso custa caro, hein? Ter psicólogo e pastor na mesma mesa, olha só. A minha pergunta talvez seria mais para a pastora. Você falou sobre quando a ansiedade, o transtorno fica muito grande, né? Mais excessivo assim. Eu queria saber se quando ele se torna excessivo ou maior do que o normal, é falta de fé. Ótimo, ótima pergunta. Então, a Rosana está perguntando se quando uma ansiedade ela se torna excessiva ou fora do normal, ela é falta de fé. Então, eu já respondo imediatamente que não, tá? Não é falta de fé. Por quê? Porque nós falamos que existe um transtorno. Às vezes, é falta de vitamina no seu corpo. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que estava com ideação suicida. Essa pessoa foi no médico, foi no psiquiatra, fez uma bateria de exames e percebeu que faltava vitamina B12 no corpo dele, que os níveis estavam baixíssimos. Ele tomou reposição de vitamina B12 e acabou. Nunca mais teve esse episódio. Sabe? Crente. Né? Então, a saúde mental, o transtorno ele pode ser uma doença. Não sei que eu estou errado, estou certo? Pode falar doença. Uhum. Então pode ser uma doença. Assim como você pode desenvolver qualquer outra doença, você pode desenvolver uma doença mental. E não tem como falar que uma pessoa doente é uma pessoa que não tem fé. Ela simplesmente está acometida de uma doença. Então ela precisa tratar dessa doença para que a vida de fé dela continue. Então, e de novo, volta na questão de Filipenses. Quando eu olho para o texto e falo, Senhor, eu quero me alegrar no Senhor, eu quero pensar que tudo que é bom, verdadeiro, nobre, quero mudar meu pensamento, eu quero me insistir nisso vez após vez, mas eu não estou conseguindo. E eu oro, o que eu estou dizendo? Eu creio em Jesus ainda que eu não sinta. E eu acho que essa é uma das grandes declarações de fé que nós podemos fazer. Crer quando não sentimos. Declarar quando não sentimos. Isso é fé. Isso é fé. Então, eu acho que é o contrário. Às vezes, uma pessoa em estado de sofrimento ou de doença, ela consegue demonstrar em ações práticas a sua fé, talvez de uma maneira mais profunda do que quem está com a vida estável. Né? Porque eu estou com estável, está tudo legal, eu consigo falar para Jesus que eu amo ele, afinal de contas minha conta está rica, tá cheia de dinheiro, minha saúde está ok, está tudo fluindo. Mas quando não está, e eu consigo dizer isso com lágrima nos olhos, eu acredito que Deus está olhando e fala assim, essa pessoa me ama de verdade. Porque ainda que ela não me vê, ela sente, ela crê. Ainda que ela não enxergue, ela continua depositando a sua esperança em mim. Né? Isso é fé. Mais uma pessoa só, para a gente finalizar.
Eu acho que não teremos. Não tem. Eu vou querer só complementar, acho que o pastor falou em relação a isso, mas entrando agora na vitória cristã, né? Na vitória que acredita o quanto que o nosso corpo, Deus nos fez perfeitos, né? Em relação a isso, essa questão de ansiedade que gera um transtorno, o nosso cérebro ele é feito pelos neurônios que a gente conhece, mas eles são responsáveis pela produção do que a gente vai chamar de neurotransmissores. E os neurotransmissores são meio que a base para como a gente vai sobreviver no mundo. Então, tem neurotransmissor para tudo, para felicidade, para tristeza. Então, quando eu tenho, né, excesso ou a falta desses neurotransmissores. E o que acontece no nosso cérebro ali é essa questão de que quando a gente está com a ansiedade ou a depressão, às vezes a falta, porque aconteceu algo que o neurônio parou de produzir esses neurotransmissores, ou ele não está captando a quantidade de neurotransmissores produzidos. Então, quando a gente vai falar sobre uma questão de medicalização, muitas vezes é que o nosso corpo está faltando aquele hormônio que é da ansiedade ali, né? Esse neurotransmissor ou da tristeza. Então, pessoas que têm TDAH, elas têm a falta de dopamina, que é essa questão em gay toda vez quando ele quer muito, né? A falta de atenção ali, ou ele quer algo para suprir, às vezes, uma questão prazerosa, porque ele está tentando liberar dopamina no cérebro dele, e ele fala assim, não, é isso aqui que eu quero. Então, muitas pessoas que têm TDAH, às vezes, elas se prendem muito em rede social, porque está liberando dopamina para ela que está faltando. E aí, essa pessoa se vê ali 3 horas, né? Num jogo, no computador, é porque realmente falta. Então, às vezes, é químico, e a gente precisa entender essa parte aí, que eu volto a dizer, que nós somos seres biopsicossociais, que daí biologicamente está faltando uma química que está gerando isso. Só finalizando aqui, tem mais uma pessoa, gente, desculpa, mas eu vou dar a voz para ele, tá? Mas antes disso, só concluindo essa pergunta, desde que o homem caiu e pecou, o nosso corpo entra num estado de degradação. Ele cai da condição natural que Deus criou. E nesse processo, nós viveremos essas lutas enquanto nós estivermos nesse corpo. Por isso, a nossa esperança está na redenção. Um dia que nós tivermos um novo corpo, um corpo glorificado. Aí esses problemas químicos, biológicos, todas essas questões, aí cessará. E aí nós podemos contemplar Deus de forma perfeita. Então hoje, como o apóstolo Paulo diz, nós contemplamos através de um espelho, né? Mas um dia vai chegar onde nós vamos contemplar de forma plena, com nossa capacidade facultativa em ordem, para conseguir compreender Deus na sua totalidade. Tentando a linha do filme, no filme, pelo menos que eu consegui observar, é que o momento que a Riley começa a se perder é quando ela deixa a ênfase na ansiedade. E tornando para os nossos dias, né? A ansiedade é um problema que todo mundo passa. E quando a Riley se melhorou, né, assim, foi quando ela deixou de deixar em ênfase no sentimento, que é a ansiedade. No caso, na psicologia, essa ênfase na ansiedade é o que transforma as pessoas a terem mais ansiedade, ou tipo, como o filme demonstrou, pelo menos que eu observei, quando consegue entender que a ansiedade leva a outros sentimentos, você aproveitar que todos têm um equilíbrio, isso vai fazer você sair dessa crise que muitas vezes nós criamos dentro de nós, ou não tem nada a ver isso? Não, tem a ver sim, tem uma lógica nisso. É que no filme ela vai trazer ali o que muito conflito ali do aspecto da vivência do adolescente, né? Então, é uma fase nova que ela está vivendo. Muitas vezes a gente vai viajar, a gente já deixa tudo prontinho, a gente não vê a hora de chegar ali aquela viagem. Aquilo ali é uma ansiedade de uma forma saudável, né? O que a personagem está vivendo naquele momento é que a ansiedade ela vem como uma forma de mascarada, assim, de uma proteção. Eu preciso prever todas as situações que podem acontecer comigo e aí eu quero, entender para que eu não caia em nenhuma delas. Aí vem um aspecto prejudicial, porque está criando situações totalmente irreais na cabecinha ali daquele adolescente que está fazendo com que ela caia, né, ali na crise de ansiedade.
Quando a gente vai olhar para nós, a gente precisa entender que aí o filme traz muito bem explicado o que são as nossas convicções, né? Quem nós somos diante daquela situação, o que eu quero, né? Quais são os meus limites para eu entender que talvez não é o momento certo. Então, uma ansiedade, ela vai sempre tentar produzir outros momentos ansiosos também. Então, às vezes a gente nem vai perceber que a gente está ansioso. E a gente está ansioso. Então, às vezes tem momentos que a gente, né, tá em situações assim que, nossa, eu nunca tive nenhuma crise de ansiedade. Mas pode ser que eu sofra com ansiedade. Então, eu não preciso ter aquela crise de falta de respiração. Não tem uma né? unha na mão, né? Não tenho unha, mas eu tenho sintomas que são características de uma ansiedade. Então, eu preciso perceber. Eu acho que é aí que vem essa questão de eu me conhecer o suficiente para saber até o que ponto aquilo ali para mim é favorável ou desfavorável, me faz bem ou mal. Amém. Gente, que bate-papo bom, né? Que bate-papo gostoso. Eu sei que nós passamos aí 15 minutos do tempo de vocês, mas eu acredito que tenha colaborado, né, de alguma forma para desmistificar algumas coisas e trazer luz a outras. Não dá para saturar tudo, né? Mas você sabe que vocês têm canais abertos, tá? Para conversar com a gente sempre que precisarem. Eu quero orar, depois eu quero dar alguns recadinhos aqui finais. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela Vicky, que superou, Deus, de forma exemplar e excelente os desafios que ela enfrenta nessa questão da exposição. Muito obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela paz que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, por quem o Senhor é. Nós pedimos ao Senhor agora, por cada um de nós, aqueles que estão na live também, aqueles que verão algum vídeo, algum recorte, alguma coisa nessa semana, que o Senhor traga em nós essa paz que excede todo entendimento. Quando nós oramos por isso, nós oramos por milagre. A paz que excede todo entendimento é milagre. Então nós oramos por esses milagres em nossa saúde mental. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos cure. Nós pedimos ao Senhor que aquilo que chega num ponto de um adoecimento, que venha a ser curado pelo Senhor. Então nós clamamos essa graça sobrenatural do Senhor sobre nós e sobre aqueles que estão aqui. Aqueles que estão se culpando, Deus, talvez por esses sentimentos, ou por crises de ansiedade, ou por adoecimento emocional, que o Senhor, Deus, dê paz ao coração, que essa conversa aqui possa, de fato, chegar como um bálsamo nos nossos corações, para que a gente perceba, Deus, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós lutamos com os desafios da nossa queda, e nós precisamos de uma esperança, do dia que o Senhor Jesus voltar para nos resgatar e redimir todas as coisas para a glória do Teu santo nome. Amém.